Olá, povo abençoado, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Porque o Deus, aleluia, que começou a boa obra é fiel para ir até o fim, não é verdade? Deus está conosco em todo tempo. Olha, pensando em algo que eu conversei hoje pela manhã bem cedo com uma irmã que me ligou, atribulada, angustiada, né, por uma situação, Deus colocou uma palavra no meu coração, que é: não temas. Isaías 41:10, o Senhor diz, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, olha, eu sou o teu Deus. É certo que quando nós passamos pelos vendavais, pelas lutas, pelas dificuldades, quando nós estamos diante de uma sentença de morte, quando nós estamos diante de uma necessidade, por exemplo, de um desemprego, quando estamos enfrentando o desemprego, às vezes a família sem o pão, nós questionamos às vezes a nossa fé, nós questionamos o amor de Deus, nós questionamos os cuidados do Senhor, nós começamos a fazer tantos questionamentos, e isso é do ser humano, porque nós somos assim, né? Nós precisamos sempre estar vendo ou pegando para poder termos certeza que a nossa bênção está ali. Eu posso pegar com a mão, eu posso ver com os meus olhos, mas a palavra de Deus diz, Jesus diz que bem-aventurados foram aqueles que não viram, mas creram, né? Então nós precisamos, meus amados irmãos, crer que mesmo nos dias turbulentos de fortes ventos e grandes batalhas, o Senhor, esse Deus que diz para mim e para você nessa manhã, não temas, Ele continua do nosso lado. Às vezes nós achamos que Deus só está do nosso lado porque Ele está fazendo aquilo que eu quero. Se Ele não fizer aquilo que eu quero, aquilo que eu espero, então Ele não está mais comigo e também Ele não está do meu lado, ou não está ouvindo a minha oração, ou até mesmo deixou de me amar. Deus não está fazendo o que eu quero, Ele não responde as minhas orações. O propósito que eu fiz, Deus não aceitou, não honrou. Presta atenção, Deus está conosco todos os dias até a consumação do século, foi Ele mesmo que disse, né? O próprio Deus, o próprio Jesus, Ele falou que estaria conosco todos os dias, porque nós prezamos do Senhor todos os dias. E sabe por que nós prezamos do Senhor todos os dias? Porque muitas das vezes a nossa fé é pequena diante dos embates da vida. Porque muitas das vezes o amor que nós pensamos ter, muitas das vezes parece nos faltar diante das dificuldades da vida. Porque muitas das vezes o passo que nós pensávamos, né, naquele propósito que fizemos é pequeno diante da luta que nos abate às vezes de repente, que nos chega de repente. Então, meu amado irmão, minha amiga, meu amigo, Deus não está comigo só quando Ele está fazendo o que eu quero. Deus não está comigo só quando Ele está respondendo a minha oração. Deus não está só comigo quando Ele, aleluia, está ali presente diante das respostas de um quadro que eu acredito ser o melhor para a minha vida. Não. Deus está conosco todos os dias. E você quer saber? A palavra de Deus, ela diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Você sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que é quando eu penso que não tenho força. Que é quando eu penso que tudo acabou. É quando eu penso que não vai dar certo. É quando eu estou ali acreditando piamente que é o fim. Não tem mais saída, não tem solução. Então ali é o limite da minha fraqueza, é o limite do ser humano. Então o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, ele se apodera, ele está presente nesses momentos para nos dar graça, para nós superarmos essas dificuldades. É quando perdemos alguém que ama, é quando recebemos a sentença de morte, né, pela medicina, é quando o desemprego bate a porta, é quando somos traídos por aqueles que dizem nos amar,
Ah, amigo, isso é uma barreira muito grande às vezes diante de nós que nós precisamos ultrapassar. E como fazer isso diante de uma força que não temos, diante de uma capacidade que não temos? É só o poder de Deus, a graça e a misericórdia do Senhor para nos sustentar num momento como esse e nos fazer triunfar. Então Deus, ele disse, né, nesse texto de Isaías, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, não te assuste com o que os teus olhos podem ver. Não te assuste se os teus olhos te mostram o contrário. Não te assuste se alguém diz para ti que você não vai vencer, que você não vai conseguir. Ei, quem disse para você que você seria um vencedor foi Jesus. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedor. Quem falou isso pra gente foi a palavra. Se a palavra diz para mim isso, se a palavra diz para você isso, é porque nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Ó, Jesus me amou, Jesus lhe amou quando nós não merecíamos. Jesus nos achou e nos amou quando ninguém queria dar nada por nós. Quando Jesus nos achou, quando Jesus nos amou, era quando para o mundo nós não tínhamos valor. Era quando ninguém acreditava na gente. E aí Ele chegou, nos acolheu. Aleluia, nos achou, nos amou com um amor tão grande que não tem amor igual, gente. E nos sustentou, e tem nos guardado, e tem nos livrado. Então Ele está dizendo, ei, espera aí, quem disse para você que você não ia vencer? Você é meu, você é propriedade minha, particular. Você tem um dono. E quem é que anda dizendo por aí que você não vai vencer? Quem é que anda dizendo para você que você não vai conseguir? Eu quero dizer para você que eu te sustento. Eu te sustento com a destra da minha justiça. É o texto que diz, irmãos. É o texto de Isaías que diz assim, aleluia, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te esforço. Olha, Jesus está dizendo aqui para mim e para você, eu te esforço, ó, quando você não tem força. O irmão tem um texto que eu amo demais, que é aquele texto, aleluia, da história de Josafá, naquela grande guerra. Veja o que Josafá disse, ele disse, Senhor, em mim não há força, em mim não há força, não há condição. Ele olhou para ele olhou para as forças, para as suas limitações, para o seu medo. Você está olhando para quem? Você está olhando para Jesus? Ou você está olhando para os seus limites, para a sua força? Você está olhando para Jesus ou você está olhando para os seus medos? Porque os medos, irmão, o medo ele tira a nossa força, ele tira a nossa capacidade de acreditar, ele tira a nossa capacidade de sonhar, ele tira a nossa capacidade de lutar. O medo é uma coisa terrível, por isso Jesus estava dizendo aqui para nós, não tenha medo. Quando Deus diz aqui, não temas, porque esse texto no Antigo Testamento, então é Deus, quando Deus diz para mim, para você, não temas, Ele está dizendo, não tenha medo. Ei, não tenha medo, eu sou contigo. Josafá disse, Senhor, em mim não há força para vencer esse exército. Em mim não tem essa capacidade, porém, os meus olhos... Não eram os olhos materiais de Josafá, não. Eram os olhos espirituais. Eram os olhos espirituais de Josafá. Ele disse, porém, os meus olhos, Senhor, o meu entendimento, a minha força, a minha capacidade, tudo, Senhor, tudo está postos em Ti. Em mim não há força.
mas em ti há capacidade. Era isso que ele estava dizendo: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Eu não sou, mas tu és. Eu não tenho, mas tu tens. Eu não sei, mas tu sabes, Senhor. Era isso, irmãos. Era isso que Josafá estava dizendo. Porque ele analisou ele mesmo e viu que ele não tinha capacidade humana. Mas ele acreditava num Deus que estava acima das suas forças. E aqui a palavra diz, né? O Senhor disse: eu te esforço. Então, quando você amanhecer naquele dia, que você olha para você e não tem capacidade, ei, deixa eu lhe dizer, Jesus está dizendo, Deus está dizendo para você hoje: não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, meu amigo. Não tenha medo, meu filho, eu sou com você. Não te assombre com os vendavais, com os que os teus olhos estão conseguindo ver, os teus olhos materiais. Veja com os olhos espirituais, que você vai ver que eu te sustento, que você vai ver que eu te ajudo, que você vai ver que eu te esforço. Sabe por quê? Porque eu sou Deus justo. É com a minha justiça, aleluia. Ele diz: louvado seja Deus, e te ajudo e te sustento. Irmão, sustentar é Deus colocar você na palma da sua mão. É colocar a mim na palma da sua mão e guardar. Jesus, Deus disse que nós somos a menina dos seus olhos. Você sabe o que é isso? É cuidado, é atenção, é guardar, é estar ali sempre atento. Os olhos de Jesus, os olhos do Senhor estão sempre postos em você. Ele não vai deixar você cair, Ele não vai deixar você morrer nessa peleja. Nem todo mal provém do inferno. Eu digo, tem situações que Deus permite na nossa vida para agregar valores, crescimento espiritual, maturidade. Tem muita gente errando, tropeçando e até caindo por falta de maturidade. Experiências com Deus. Experiência, irmão, com Deus é fundamental na vida do cristão. E as experiências, elas não vêm para nos matar, elas vêm para nos alicerçar mais ainda no Senhor. O salmista Davi, no Salmo 40, né? Ele diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, Ele me tirou do charco de lodo, Ele firmou os meus pés sobre uma rocha. Ele colocou um novo cântico na minha boca. Esse louvor muitos verão, e eles confiarão, e eles aprenderão a temer ao Senhor por causa desse louvor, porque eles saberão que existe um Deus que cuida dos seus. Porque aqueles que estão em volta de nós, irmão, que às vezes contemplam a nossa luta, que às vezes duvidam da nossa vitória, eles vão com o tempo ver que Deus é Deus que honra a nossa fé, que honra a nossa oração, que honra a nossa confiança. E quando a vitória vem, eles vão estar ali observando e vão ver verdadeiramente que o Senhor é conosco. E ele diz: e muitos temerão. Que é isso? Muitos se chegarão ao Senhor pelo milagre na minha vida e na sua vida, pelo acontecido de Deus na minha vida, pelo surpreender de Deus na minha vida e na sua vida. Então, passar lutas, irmão, todos passam, umas maiores e umas menores. Isso não quer dizer que Deus não está conosco. Isso quer dizer que Deus nos ama. Porque se você tem uma vida toda confortável, não tem luta, não tem dificuldade, não tem nada, se preocupe. Se preocupe, porque nesse mundo de lutas e dificuldade, ficar sem lutas, irmão. Mas José, você está dizendo que é bom a gente viver na luta? Não. Temos o tempo de cantar, temos o tempo de chorar, tem tempo para tudo, disse o sábio Salomão. Tempo para tudo. Então, irmão, tem um tempo de chorar, mas tem um tempo de se alegrar. Tem um tempo de abraçar, mas também tem aquele tempo que a gente tem que ficar um pouquinho mais afastado. Tem tempo para tudo. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. E que esse tempo seja o tempo de cantar de Deus para a nossa vida, porque Ele está dizendo para mim e para você: não temas, eu sou contigo, não te assombre, eu sou o teu Deus, eu te sustento, eu te esforço com a minha destra, com a minha justiça. Então se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor, porque você está enfrentando luta, porque Deus é com você, meu amado. Se alegre no Senhor, espere, confie que a sua vitória vai chegar. A sua vitória vai chegar. E essa é a palavra de Deus para nós nesta manhã. E eu agradeço a Deus, que Deus nos abençoe sempre, pois Ele é a nossa força. E até o próximo Reflita Comigo.